Senhor, abençoar cada um, Senhor, Senhor, nosso amigo, Senhor, nosso coração, ouvir Sua palavra, compreender, entender Sua palavra, e ela possa permanecer dentro do nosso coração. Que o nome de Jesus. Pois é, meu irmão, a gente está falando, né? É muito maravilhoso nós estar na casa dos irmãos. E não é nós que escolhe, é ele que escolhe onde quer que seja nós vamos, que aí nós vamos ao pastor e prega a mensagem. E ele colocou no grupo, né, que sexta-feira agora é reunião de obreiros, né, pastor? E a outra na igreja, né? A igreja, porque nós vamos resolver aqui, sobre as caixas. Aí é assim mesmo. Aí depois disso, que nós tivemos a reunião na igreja lá, os irmãos, nós saímos de lá, aí nós já sabemos para a casa do outro irmão que nós vamos. Deus vai tocar no coraçãozinho para pedir a oração, né? E Deus venha abençoar cada um de nós nessa noite, no dia a dia do nosso trabalho, cada um dos nossos irmãos. Eu passo a falar para o senhor, se eu quer falar alguma coisa. Boa noite, né? Estou passando pela aprovação, mas com Deus a gente tudo vence, né? É fazer a cabeça, mas aí porque na mão de Deus aí tá rolando. Eu orar pelo Senhor. Na dificuldade a gente vê que Deus está com a gente, né? Aí a gente coloca na mão dele. No início eu fiquei triste, né? Porque costumava minha rotina, né? Trabalhar e tal. Aí você vê todo tempo assim, sempre deitado na cama, é difícil, né? Mas falei com Deus e estamos seguindo aí. Paz Senhor a todos. Paz Senhor. O pastor passar para o senhor. Vamos fazer só de novo na paz do Senhor. Amém. Como foi, o evangelho, o vice-presidente já falou, sexta-feira que vem, na última sexta-feira de cada mês, reunião de obreiro. Então, sexta-feira não teremos esse encontro de senhores, porque tem reunião de obreiro. Na primeira sexta-feira do mês que vem, a gente vai estar na igreja, onde nós vamos debater algumas coisas lá, só entre homens mesmo, e daí é que sai o primeiro lugar que a gente vai no mês que vem, né? A pessoa que vai solicitar. E nós começamos só na igreja, mas toda coisa que a gente vai mesmo sendo para Deus. E existem pessoas que não. Quando se fala em Deus, ele nunca muda, até porque lá no livro de Apocalipse tem um local onde Deus diz que tem uma coisa contra uma pessoa que deixou a sua primeira caridade, né? Tem pessoa que nunca muda, desde o dia que ele começa, ele é o mesmo. Só que eu tenho uma experiência em um trabalho de igreja já muito longa. Há muito tempo que eu trabalho, já prestei atenção a muitas coisas. E eu descobri que as coisas que pegam a rotina, ela nunca fica muito boa. Por exemplo, se você disser todo sábado, se for pastor de uma igreja, e disser todo sábado, o culto da igreja é de jovem. Tá bom. Pega uma cadeira, por favor. Na comparação. Todo sábado é o culto de jovem aqui na igreja. Vai chegar uma hora, vai chegar um sábado, e você vai chegar lá. E tá só os jovens. É verdade. Estou lhe dizendo. Muitas pessoas de hoje não vou não, hoje é dos jovens.
Qualquer pastor pode fazer isso, mas todo sábado é do jovem. É um culto de jovens. Aí chega uma hora que só está os jovens lá. Eu estou eu não, culto só de jovens. Mas é verdade. E aí, para não entrar em rotina, eu peguei e tirei o encontro de Senhor da igreja, porque achei que nas casas era melhor, a gente conversava mais, fazia uma visita, né? É verdade. E outra coisa, eu estou falando de experiência que eu tive no longo do meu trabalho. Às vezes você tem uma pessoa numa casa que vai para a igreja, mas nem todos vão. Às vezes só vai um da casa ou dois. E aquele que nunca vai, ele tem uma visão diferente do que é crente, do que é a pregação. E no dia que a gente vai até lá, aquela pessoa às vezes assiste e fica gostando, fica dizendo, rapaz, eu gostei, né? Eu quero ir. Então é muito bom, a visita é muito bom. A gente se reunir nas casas do povo, conversar, trocar ideias, estudar a palavra reunido. O importante é a palavra. Eu aprendi uma coisa na vida, desde quando eu comecei a trabalhar na obra. Pode acontecer o que acontecer. Para mim tudo é bom, mas o que eu priorizo mais é a palavra do Senhor. Né? Que para mim é tudo. Porque ela é a nossa direção, é o nosso caminho, é a luz, como o salmista disse, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas em cada uma reunião eu trago um estudozinho e a gente aprende alguma coisa. Hoje não é diferente. Eu trouxe um estudozinho, alguns itens aqui escritos, para nós olhar para a palavra do Senhor. Nós vamos começar pelo livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 10, não é 5 não, é 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo de número 10. A palavra de Deus diz que Jesus enviou os seus discípulos. Ele ainda estava com eles, enviou de 2 em 2 a pregarem o Evangelho. E deu uma ordem no versículo 5, dizendo assim, ó. E estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não irei, numa Bíblia que eu tenho lá de estudo, diz, não irei pelo caminho dos ímpios, pelo caminho da gente. Aqui é outra, essa Bíbliazinha que eu trouxe, é outra tradução de não torneis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Bom, agora você vai saber o que significa isso aqui. Por isso que eu digo, cada dia é um aprendizado. Vocês vão de 2 em 2, prega o Evangelho, nem vá pelo caminho das nações, nem copie as coisas das nações, e nem entre em cidade de samaritanos. Agora vamos tentar entender o que significa isso. O que é os samaritanos? E eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. Eles existem até o dia de hoje. Uma coisa que você vê no Velho Testamento, eu já vi até alguém comentando, dizendo, não, o Velho Testamento parece que foi todo abolido. O Velho Testamento é a maior base da Bíblia, das profecias que se cumpriram em Jesus. E muitas coisas que nós lemos, que parece ter ficado no passado, elas convivem conosco. Muitas coisas. Por exemplo, quando eu terminar de explicar aqui sobre a cidade de Samaritano, nós vamos entender uma coisa. Lá no Éden, Deus, a mulher pregava ontem, né? Deus deixa um casal para se alimentar, para viver debaixo da proteção, da direção e da intimidade com Deus que vinha. A palavra diz que toda virada do dia ele vinha lá conversar com ele.
O inimigo foi lá e tentou induzir aquele casal a comer daquele fruto proibido para pecar. Tudo bem, lendo aquilo ali, quantos 1000 anos não ficou aquilo para trás? Só que hoje aquilo permanece junto de nós, como ela pregava, né? A igreja, a intimidade de nós com Deus e o inimigo tentando tirar o camarada da presença de Deus. Quer dizer, aquela serpente continua todo o tempo incentivando e lutando para derrubar o camarada. Agora vamos entender, vamos de 2 em 2, prega o Evangelho, Mateus 10:5. Não ande no caminho do povo e nem entre em cidade samaritana. Vamos entender um negócio agora. Durante o tempo que Israel, quando sai do Egito, todos nós que lê a história do povo de Israel, sabe que eles saíram com a finalidade de ir para uma terra prometida por Deus, habitada por pessoas. Aquela terra foi conquistada nas guerras. E você vê que tomaram Jericó, né? Foram muitas. Não é uma terra que estava de união, de voluto lá, não. Foi uma terra conquistada, foi tomada para poder morar. E aí eles foram morar. Nem todas as nações saíram do meio, assim, da face, não foi varrida da terra. Algumas nações ficou na divisa com eles aqui. Aqui era o pessoal de Israel, e ali dessa risca para lá, digamos, daí do meio da estrada para lá, já eram os filisteus, os cananeus, que estavam em Canaã. Então havia uma ordem para cada um na sua, aquele povo lá e o povo de Israel cá. Nem tomasse as filhas dele como mulher, nem desse as de cá para lá, para que não misturasse a semente santa com o povo de Deus e aprendesse os costumes deles, infiltrasse o costume ali. Aquele povo era praticamente reservado para Deus. E o próprio Deus levou uma opção de ano que Deus era o governador. Ou através do profeta, o profeta passava para o povo a palavra do Senhor e o povo andava nos caminhos da palavra. Só que chegou uma hora que não quiseram, começaram a copiar. Diz que queriam um rei de carne e osso que entrasse e saísse que nem os outros. Aí já na época de Samuel ficou triste, conversou com Deus. Deus disse: não, Samuel, não fique triste porque não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Aí foi quando entrou Saul como o primeiro rei de Israel. Mas abra a Bíblia aí no livro de 2 Reis, vê se vocês conseguem achar. Por que ele falou de cidade de Samaritana? 2 Reis, capítulo de número 17. Em 1 Reis, 2 Reis. Vamos entender agora por que ele falou de cidade de Samaritana. 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 24. Não é 17 o versículo não. O versículo é o 24, o capítulo que é o 17. Diz que um rei de Israel trouxe gente de várias nações, aí diz um bocado, né? Quem pode ler aí? Aí trouxe de Sevafaim, não sei da onde, e misturou, aquele povo ficou um povo misto, né? Lê aí o Jadel. O rei da Síria trouxe gente de Babel, Cuta, Yava, Yamate, Serafaim, Sefarvaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E ele tomaram Samaria em herança e habitaram na sua cidade. Exatamente, ele misturou, aí ficou um povo misto. Ficou um povo misto. Nem era israelita totalmente, e nem era samaritano, e nem era do mundo. Agora, por que eu disse que até no dia de hoje vivem essas pessoas que nem são crentes direito e nem são do mundo? Só que crê em Deus, tem um título, é batizado, mas só que ele é samaritano. Não é que desapareceu e nem é um tipo de nação, é um tipo de pessoa. Preste atenção que no capítulo 4 do livro de João, Jesus teve um diálogo com uma mulher samaritana que não aparece o nome. Olha de onde é que ela é descendente. Como eles ficaram meio cebosos, misturados, Jesus os judeus conservados não conversavam com os samaritanos, porque era ceboso, que não vivia com Deus direito.
A mulher toma um susto quando Jesus pede água a ela. E diz, como é que tu, sendo judeu, porque ela viu pelos traios, pelo jeito, o sotaque, tu és judeu e pede água a mim, eu sou samaritano, identificou, né? Mas presta atenção quando você estiver lendo lá, que ela entra num diálogo com ele falando de religião. Ela diz, nossos pais adoraram no monte, e tu diz que em Jerusalém que deve adorar. Ela está falando de Deus. Ela é também uma israelita e samaritana, tá entendendo? Misturados, meio crente e meio... O pessoal tem um ditado que diz um crente Raimundo, que tem um pé na igreja e outro no... Mistura de crença, né? Hã? É mistura de crença, né? Exatamente. Aí o que Jesus diz? Mulher, a hora chegou e a hora é essa agora. E promete uma água para ela, que é a água do Espírito, que purifica ela, para ela deixar de ser samaritana e passar a ser judia. Entendeu? E eu vou mostrar uma coisa aqui que chamou a atenção de mim. São muitas coisas que eu pesquiso. Preste atenção em uma coisa. Por que Jesus... Porque então você vai pensar que a Bíblia se contradiz. Por que Jesus diz assim? Olha como é importante nós sabermos isso aqui. Vocês vão, de 2 em 2, pregam o Evangelho para as pessoas. Mateus 10. E no 5 vocês viram aí. Não se misturem. Não vão pelo caminho da gente e nem entrem em cidade de samaritanos. Agora nós vamos entender uma coisa. No capítulo 15 do livro de Mateus, uma mulher cananeia, que é da mesma região, aparece conversando com ele. Bora lá. Vamos para o capítulo 15 de Mateus. É para gente que nós vamos descobrir uma coisa aqui. Vamos descobrir uma coisa muito grande aqui. Mateus, capítulo 15, no versículo 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, e os cananeus era que vivia naquela região, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora você vai descobrir uma coisa aqui muito importante. Nós vamos descobrir. Por que os judeus mandam ele, avisa para ele que a mulher é samaritana? Coisa engraçada, né? E diz que ela não merece confiança. Ele não diz para eles que o pessoal de Samaria, os cananeus, não era nem para entrar na cidade dele. Então eles estavam instruídos. Mas nós vamos saber depois. Vai chegar uma hora aqui que nós vamos descobrir uma coisa importantíssima. Espere um pouco. Os homens estão instruídos a não se misturar com essa gentalha, como a história do Quito. Ele diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo bem, ó, repara. Lá, depois que eles moraram anos e anos na terra prometida, eles passaram a se infiltrar por meio das nações. Foram desobedecendo a Deus, foram casando com pessoas, foram se misturando. Então eles já não tinham a sua identidade num lugar só, já estavam espalhados pela terra. E no capítulo 26 do livro de Levítico, no versículo 41, ele canta a pedra e diz que eles vão se espalhar pelo meio do povo. Se o coração deles se humilhar e resolver a querer voltar, aí Deus, com muita compaixão, tem compaixão deles. Levítico, capítulo de número 26 e versículo 41. 40, 41. Quem consegue ler aí? Levítico. O 40 diz assim, pastor: então confessaram a sua iniquidade. Confessarão a sua iniquidade. A iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente
para comigo. E eu também andei com eles contrariamente, e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se infiltrar pelo meio do povo. E então o seu coração encircunciou se humilhar, e então tomaram para o bem o castigo da sua iniquidade. Se humilhar, entendeu? Estão espalhados pelo meio do povo, e aí ele disse, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Disse para a mulher, vamos entender um negócio, vamos mais para frente. Voltando a Mateus 15. Jesus respondeu isso no 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Está com ponto de exclamação. É quem está desesperado mesmo. Está precisando agora, não tem jeito não. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aqui eu vou dizer uma palavra que eu não vou pedir nem permissão para mim dizer, não. Eu vou falar de crente mal educado do mundo atual. Ruim. Eu hoje conversei com a minha família querendo tomar uma decisão de me entregar à igreja. Vou mentir para vocês. Tenho pena de vocês, porque talvez quem venha cuidar não seja que nem eu. Está chegando a hora de eu pedir a passagem. Não aguento mais. Porque chega uma hora, você já tem sua família para cuidar. E ver sofrendo perseguição, fuxicada, coisa desagradável a Deus. Um camarada que nunca recebeu o nome de cachorro vai sair da igreja, imagine uma pessoa dizendo, olha, eu não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Vocês não são israelitas, vocês são cananeus. Só que ele estava dando uma lição naqueles caras ali, para saber o que é uma pessoa humilhada querendo Deus. A palavra Senhor, tem pena de mim, me socorre, está com ponto de exclamação. E na ortografia você vê quem está falando alterado, quem está chorando, quem está perguntando. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e deitar lá os cachorrinhos. Companheiro, uma palavra dessa tem muita gente que você não diz isso, não anda nem perto de dizer, fica com raiva de você. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quer dizer, mulher, você tem muita fé, a sua fé lhe salvou. E você é insistente, porque nem essas palavras duras que eu disse. Só que agora eu fico imaginando. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. O máximo que nós temos de cuidado de estudar a Bíblia é para não se tornar um leitor ateu. Estudar, depois dizer, rapaz, se contradiz. É um livro que se contradiz. E eu posso provar. Aí pega o Gênesis 2, 16 e 17. Adão, de toda árvore que está aqui no jardim, comerás livremente. Mas da que está no meio do jardim, dela não comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Aí a mulher pregava ontem, né? Parece que a gente estava vivendo aquilo ali. Ele veio para falar com ele, que tinha intimidade, né? Como a pregação falou conosco. Só que agora chegou, está tudo escondido, não quer mais intimidade com Deus, está um pecador. E aí, vamos lá, agora vai morrer o homem. Você não leu lá Gênesis 2, 16, 17? Está morto o homem. Não, Deus vai matar um carneiro, vai tirar o couro, vai fazer uma roupa para ele, que ele está com um avental de folha. Vai dizer para ele, ó, você vai para a terra lavrar, tudo que você plantar vai dar no suor do seu rosto. E você vai comer pão e vai, até que você vá para a terra, porque você foi feito do pó, e no pó tu te tornará. Meu Deus, que Deus é esse? Ele não disse que matava o cara? Não, encontrei uma falha na Bíblia. Só que ele não falou de morte física. Ele falou da morte espiritual, da intimidade espiritual.
Né? Agora o homem, o cadáver ambulante anda, trabalha, faz casa. Qual é a diferença que tem de um crente com um cara que vive dizendo mal palavra? Tem camarada que passa na frente, no interior eu vi muito. Passa na porta do crente, ele sentado, passou o dia no roçado. Uma saca de farinha no pé da parede para comer, veio um carro estacionado na varanda e o outro não tem. Tem muito cara aí na zona rural que tem um saveirozinho na varanda para trazer os produtos dele. Tem muito. Tá lá sentado com uma cara ruim, bigodão, com cigarro de paia na boca e o outro passa. Aí às vezes a mulher nem diz, nós podíamos ir para a igreja, rapaz. E nós aí só vive dentro de igreja. Tudo que pega para dar para pastor, pastor nem nada tem. Ele está plantando roça, capinando, fazendo as coisas, fica atrás de coca dentro de igreja. O que ele tem? Culhamba, tendo muito mais que o outro. Aí você diz que Deus é esse. Ele não falou que tudo que plantasse colhe. O problema é que aquele caso aí serve a Deus é preguiçoso. E o outro não serve e é macho para trabalhar. É ou não é? E a terra dá tudo, velho. A terra dá. Não se contradiz em nada a Bíblia. Quando ele disse que não entra em cidade samaritana, agora ele está atendendo a mulher. Os caras davam para dizer, o senhor não disse que nós não era para ter contato com esse povo. Mas na frente você vai ver o que era. Você vai descobrir o que era. Eu vou lhe mostrar no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas nós vamos entender um negócio. Ali é que está o segredo, companheiro. Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Bora lá. Os discípulos estão naquela pescaria. Ele aparece. Mas não vou ler tudo aquilo não. Ele aparece, conversa com eles. Agora ele vai incentivar eles a ir para Jerusalém para poder aí cuidar do Evangelho, trabalhar no Evangelho. Aí ele diz assim, 24 é o capítulo. Eu vou ler desde o 44. A seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E lhe disse, assim está escrito e assim convinha, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Tudo bem. Vou dar uma paradinha aqui e vou fazer um comentário. É como se agora ele disse, eu vou abrir a mente de vocês, para vocês compreenderem tudo que de mim está escrito. Moisés, 5 livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Levítico, no Gênesis 49, tem uma profecia sobre ele. 49. 10. O cetro não se arredará de Jacó, nem o livrador dentre de seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. É uma profecia. No livro de Deuteronômio 15, 18, Moisés diz, vai nascer um homem do meio de nós, igualmente a nós, mas eles têm que ouvir a palavra dele. Aí vem de lá para cá, em todos os livros proféticos, Isaías falando que nasce de uma virgem, o Miqueias falando que nasce em Jerusalém, e assim vai até comer. Por isso que ele disse, vocês não sabiam, eu estava no meio de vocês, eu pregava para vocês. Aí abriu a mente, os caras começaram a entender. Não está na Bíblia, mas naturalmente os caras disseram, agora nós vamos. Nós ainda estávamos devagar, o senhor tinha morrido, nós estávamos, foi pescar, voltemos à prática da pesca. Agora você vai ver por que lá atrás ele disse, não entra em cidade de samaritano. Porque o crente carnal, se ele começar a ter contato com todo tipo de pessoa, ele cai, não tem jeito.
Nunca teve. Pode pegar um crente carnal e mandar andar um cabo que bebe, que namora muito. Se ele não for batizado com o Espírito Santo, eu aposto meu pescoço se ele demorar muitos anos. Se ele sair de uma igreja mesmo e morar longe, os cabos todo tempo indo, ele ficando sozinho no acampamento, chegando lombrado, umas horas de mulher e piseiro, pouquinho tempo ele está no meio. Dá uma cantada, ele balança, vai e outro até quando é velho. Rapaz, o diabo me atentou. Aqui que está o segredo, ele vai dizer agora, ó. O segredo é agora. Vamos para o 47. E que em seu nome se pregasse, esse daqui eu já li. E começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecerei, pois, na cidade, até que do alto, agora sim, sejais revestidos de poder. Entendeu agora? Vocês não podiam estar com contato com São Mário, porque vocês não tinham nem poder para isso. Agora vocês revestidos do Espírito de Deus. Os cananeus vão viver com nós. Você sabia que numa casa onde tem 2 crentes, uma casa com 10 membros, 3 crentes e 7 que não é exatamente o resto é cananeu. E você, para resistir num mês sem problema, você precisa ter o Espírito Santo. Tem que primeiramente buscar com todas as forças da sua vida. Porque senão, mesmo que você não siga mais ele, mas você só vive de guerra. Porque a carne não brinca não, a carne leva as coisas na marra. E para fazer pregação, para fazer as pessoas aceitar Jesus, você tem que ter o poder do Espírito Santo, para que a palavra é quem faz o efeito, é o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês se é ou se não é. Vamos com o recebimento de um boletim numa escola. É a coisa, eu gosto de usar isso, porque quase todo mundo já foi lá. Você tem uma criança, vai receber um boletim. Você chega lá na Maria Lima, por exemplo, eu já fui algumas vezes lá, que a mulher não pode ir, vai lá, pega o boletim da menina. Aí quando chega lá, tem mulher de todo aquele bairro do Remonte, daquela favela toda. Mulher real, braba, com o cabelo assanhado, que se você meter os dedos dentro, não tira mais. Aí uma caixa de som é colocada num lugar e uma diretora vem para falar que eu duvido se você topar uma palavra errada, que nem eu estou falando aqui, que eu sou analfabeto. Nenhuma palavra errada sai daquela mulher. Tudo no plural, tudo numa gramática tão bacana de ouvir. Só que ela está falando que o menino não veio para a escola e a mãe rosnando com raiva. Mas sai de lá todo dia. O que esse menino fica fazendo? O meu menino não passou porque ela tem guerra comigo. Está todo mundo errado, irado. As palavras estão bonitas, mas qual é o efeito que está fazendo? Está criando mais um problema. Aí você bota um cara para pregar analfabeto, que tem o Espírito Santo. Ele vem entendendo que nem prega direito, começa logo a chorar. Aquilo ali traz um efeito, o povo que você olha lá embaixo, está todo mundo chorando. Né? Porque agora é Espírito Santo, e agora não tem para carnal não, e agora não tem diabo não, e agora né? Porque isso consegue quebrar tudo, é o Espírito Santo que consegue quebrar tudo. Era a razão dele ter dito, ó, vocês não entram em cidade de São Martão porque vocês não têm preparo para isso. Vão para Jerusalém, fiquem esperando lá. E eles foram ficar lá, porque tinha uma festa de judeu, tradicional. Mas uma festa tradicional, de ritual, né? Eu não tenho nada contra a igreja católica, eu nasci lá. Mas o que tem um novenário numa missa? Um ritual. A oração é um ritual, tudo é um ritual. Agora, como tem muita Bíblia, tem uns padres aí, tem um agora. Eu sempre vejo pregação dele, muita gente assistindo. Ele é tipo aquele pastor humorista, ele prega brincando e o povo só ele prega bem. Mas não busca o Espírito Santo, não. Então nem aí, sabe nem o que é isso. E aí, o que acontece? Vamos ver uma coisa engraçada no livro de... Sim, eles foram para Jerusalém, conforme Jesus tinha dito, e lá receberam o Espírito Santo. E aí começaram o trabalho. Só que no livro de João, capítulo 1, versículo 11, Deus disse lá em Levítico que o pessoal ia se espalhar, mas depois, se voltasse para ele ia salvar. Ele diz aqui no 11, ó,
Veio para o que era seu, que era o judeu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Aqui é uma palavra que vem criando uma guerra entre as nações. Jesus é dos judeus, até aí não cria guerra nenhuma. E vem para os judeus, direto para os judeus, está escrito lá no Levítico, depois vai ter a reconciliação. Os judeus não quiseram. E por que a mulher samaritana quis e adorou? E outras nações quis, e nós que somos aqui, uma mistura de português, negro da África, que vieram como escravos para trabalhar nos engenhos, pessoal da Europa, de vários países que entraram aqui atrás de enriquecer, índio que já morava aqui. Você vê numa família, um homem e a mulher às vezes está direita mesmo. Um menino com cabelo duro, outro com cabelo de charrinho, outro com cabelo azul. Porque essa mistura de sangue das pessoas. Nós não tem nada com judeu, não tem ninguém que é judeu. Jesus era praticamente dos judeus. E por que hoje nós servemos a Deus? E somos considerados filhos de Deus. Agora essa palavra aqui cria guerra entre as pessoas. Eu já vi o cara numa reunião dessa brincando numa família. Ei, deixa pra mim, daí que eu também sou filho de Deus. Pai, fazer isso assim, assim, que eu também sou filho de Deus, né? Aí quando você vai para a Bíblia não aprova. Chama de criatura. São pessoas que nasceram na terra pela evolução do ser humano. Deus nunca tirou aquela palavra crescei-vos, multiplicai-vos e povoai a terra. Como eu disse, não matou o homem continuou com o aparelho reprodutor. E continuou fazendo outros camaradas igual a ele. O diabo enganou nós muitos anos dizendo que 7 era mentira. O 7 nunca é mentira. O 7 é o número da perfeição de Deus. O 7. E aí você pega a Bíblia diz que Adão fez um filho, e depois que o Enoque andou com Deus e foi trasladado, e colocou o nome de Sete, porque ele era 7 de Adão, igualmente o pai dele. Pode olhar que o cara olha para o menino, tem a cara desse menino do pai dele, né? Às vezes já na fisionomia, né? E a natureza dele que ele vem puxando é do avô, que tinha o é de fulano e tal. Ele vai buscar porque ele traz aquilo ali, na carne. Agora, quando ele se torna filho de Deus, tem bem pouquinho filho de Deus. Você pode dizer, rapaz, pastor é doido. Não, nunca fui doido. Não andei nem perto de ser doido. Eu acho que eu nasci meio autista. Aí tiraram no cinturão. De primeiro era assim. Mas doido eu nunca fui. Agora evangélico, se você disser gente evangélica, tem milhões, centenas e milhões. Tem centenas e milhões. Na igreja, o pessoal conta até uma piada. O pastor José de Castro gosta de contar. Ele disse que tinha um homem que na igreja era uma maravilha. E o menino já era grandinho e disse para a mãe dele, mamãe é bom para morar aqui. Aí o papai, agora não é não? Isso aí é verdade. Tem gente que na igreja você diz, meu Deus, um casal desse é lindo demais. Uma mulher cantando um louvor tão bem trajada. Mas se você botasse uma cama na cara daquele povo, quando chegar de lá, a Bíblia é jogada no mato, se tiver 10, está todos 10 assim. Mas pode acontecer o que aconteceu. O menino fala, só empurra aí. Uns querendo dormir, outros atrás de comer, todo mundo assim. Agora, quando um fala com o outro, ele responde com o quatro pedras na mão. Você diz, mas não é aquele que estava lá ainda agora. Estava chorando lá. Porque é carne. Ele tem pouco, filho de Deus, mas tem. E não pode dizer que não tem nenhum. Vai chegar uma hora que ele vai ser filho, quando ele receber o Espírito Santo, quando o desejo da carne for morto, quando ele adorar a Deus em espírito e em verdade, e não sentir mais desejo de fazer nada de mal. Mas é muito difícil, é terrível difícil. É preciso, não sei nem o que, fazer um esforço, fazer alguma coisa. Eu, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu lembro que eu tinha um pastor, e eu reclamei para ele, eu entrava e saía na igreja. Aí eu reclamei para aquele pastor, eu digo, rapaz, eu acho que é a minha mulher que não vai para a igreja, não curte ninguém. O problema é seu. Ele disse, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você é da zona rural, eu era da zona rural. Você bota um roçado, você toca fogo no outro dia, eu digo, não senhor, pois é, não pega fogo não.
Você tem que derrubar, tem que pinar, você tem que deixar secar. Isso tem um preparo para você receber isso aí. Isso aí tem consagração, tem jejum, tem leitura da palavra, tem renúncia. E aí ele foi muito gentil comigo, me ensinando. Eu de uma raça de gente ruim que era. Aí foi me ensinando, foi até o dia que eu recebi. Não é complicado. É esse povo aqui. Um dia na calma, ainda vou dar outro estudo para vocês, onde a própria Bíblia diz que os filhos da carne não são contados. Contado é os filhos do Espírito. É forte. É muito forte isso aí. E o que está acontecendo é que ele diz, não ande pelo caminho da gente. Por que diferença existe? Os governos, os presidentes dos países, estão tudo brigando. O governo dentro do estado brigando com os prefeitos das outras cidades. Nação contra nação, reino contra reino. Qual é o papel da igreja? A igreja se unir na defesa contra o inimigo. Ela se une um por todos e todos por um, na humildade, no amor e nas orações para combater contra as astutas ciladas do diabo. A igreja como ela é o corpo de Cristo, ela é como os anticorpos que nós temos. Se pegar um computador e pegar a carne do homem e olhar num computador que não sei quantas mil vezes aumenta as coisas, se você pegar até uma frieira no pé, os anticorpos vão direto para lá combater com ela, para ela não ser invadida. Toda coisa que você pegar, você que mora nessa zona rural, eu vi na lagoa o menino pulando dentro d'água, o rodicando descendo de dentro das casas, pode trazer um americano, um alemão, que no dia que ele cair na água, no outro dia está duro. Agora, quem mora aqui tem os anticorpos que briga, defende, já está pronto para quando entrar uma porcaria, os soldados correr dentro. É desse jeito que funciona, pode perguntar ao doutor. Da mesma forma que a igreja, para se reunir, se unir em oração e amizade, para quando o inimigo tocar num, os outros correr dentro para tomar. Pode pegar um bicho, um gavião, pegar um macaco, você vê um monte em cima, os gritos, querendo tomar. E às vezes toma. Eu peguei um sonho novo, vou terminar dizendo isso aí. Eu era da mata, nascido e criado, era que nem um gato. Aí entrei para debaixo de uma moita com a roupa camuflada, fiquei olhando. Aí eu descobri que um sonhozinho desse tamanho novo, tinham deixado assim, estava comendo umas engatas. Eu corri de uma vez, balancei o galo, o sonhozinho caiu, eu peguei, fez. Eu saí na carreira, um pulou em cima do sapatela, outro deu uma dentada na cruz da minha cadeira. Lá o pai eu tinha medo ao vivo. Mas que eu morro de correr, soltei o novinho. Agora aquele dente fino entrou aqui, quando eu passei a mão sangrada. Deu vontade de eu voltar a meter chumbo, eu tinha muito cartucho. E não, mas ele tem razão, eu peguei o menino deles, né? O bicho daquele tamanho não me mordeu na cabeça, né? Ele ainda tem dente, agora se eu pensar, o menino aí sabe, lá em casa, eu peguei uma corujazinha daquelas, que tinha aquelas orelhinhas, né? Eu via novinha, bem pertinho assim da casa de farinha, e rapaz, eu vou levar esse corujão aqui para os meninos dar de comer ele, que é o novinho. E quando eu peguei o bichinho, ele deu aquele piado, eu vacilei, a velha veio de lá, deu aqui na minha nuca. O bicho, eu não sei nem por onde foi cair, eu dei um grito tão grande que eu taquei a mão, que eu levei a mão que atopei o sangue. Ele meteu as unhas e o bico, meu Deus do céu, fez 3 buracos na minha cabeça, eu corri. A igreja é assim, ó, eu vou terminar falando. As pessoas podem ser acometidas de problema, pegar uma depressão, ficar fraco. E os outros têm que chegar junto. Irmão, o que está acontecendo? Bora orar, vamos ficar juntos. Nós estamos aqui do seu lado. Para estar todo mundo unido. Porque ele diz, não ande pelo caminho da gente, ele não falou aí, né? O caminho das pessoas é problema, meu irmão, só é problema. É problemático a vida das pessoas. E a igreja não pode entrar por esse lado aí. A igreja tem que entrar pelo ensinamento de Deus, unido num só projeto, num só propósito, de guerrear. Que a luta não é com a carne e sangue, mas sim com as potestades, o apóstolo Paulo diz, das maldades no lugar celestial. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6 e 10, né? No demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, para poder vocês se livrar das astutas ciladas do diabo. Porque ele dá numa área
Aí não deu certo. Ele muda a estratégia. Ele muda a estratégia e vem de outra forma. Toca num membro de uma família, aquele membro fica mal, com problema, os outros que até congregam e rapaz, fulano está desgostoso, eu vou entrar por essa também. Não consegue se reunir para orar e tentar rebater aquilo ali, saber que é uma obra do Espírito. Procurar Jesus, que é a solução. Essa mulher aqui cananeia, nem judia não era. Fui atrás de Jesus, porque a solução do espírito mal que estava na filha dela era Jesus. E os caras andando com ele queriam descartar a mulher, não, deixa para lá. Às vezes eu tenho uma tristeza comigo e dói no meu coração e não sei o que eu posso fazer. Quando entra um bêbado, muito feio, bêbado, drogado na igreja. Josimar que já viveu nessa área, tem até um certo moral. Aí vai lá e chega lá, só tem uma coisa que eu digo, ninguém não evangeliza um bêbado, de jeito nenhum. Primeiro que ele prega para você que você jura que ele é formado em teologia. Você pode pregar para um bêbado, que aí você vai ver a Bíblia. Se você nunca viu, você vai ver. Não me julgue para que você não seja julgado. Com a medida que medirão você. Está escrito em Mateus 7:7. Sabe de tudo, o inimigo sabe tudo. Amor no céu. Aí, até aí tem razão, né? Não deixar, porque às vezes também quer ir lá para frente ou quer mexer com alguém. Mas me dói o coração, é como se você é aquela mulher cananeia, como se você dissesse, não, Jesus é só nosso, né? O jeito dos discípulos foi esse. A gente não tem poder para chegar ali e repreender aquela embriaguez, aquele espírito, está faltando poder em nós. Porque Jesus não é só de uma pessoa, ele é de todo mundo, que quer, que precisa. E a igreja tem que ser carismática, nós tem que ser carismáticos. Tem que ser uma pregação. Eu sempre falo isso para vocês, vou repetir agora. Eu queria ganhar a alma de fulano de tal. Eu gostaria tanto que esse cabra fosse mais bem, tudo bem. Só que eu não tenho argumento para pegar assim a Bíblia e pregar para ele. Eu não sei como é que eu faço. Deixa eu dizer para todos vocês, você é a pregação. Você que é a pregação. Quando você for exemplo dele, quando a mulher dele estiver dizendo para a sua, minha irmã, não sei o que faça mais, o fulano está insuportável, estamos vivendo pela misericórdia. Quando a sua mulher tiver condição de dizer para a outra, assim foi nossa vida, pior que tudo que é tudo. O daqui de casa chegou ao ponto de namorar, me trair, bebia muito. Só que agora nós vivemos desse jeito porque a solução é Jesus. E ela de lá olhe e diga, rapaz, acaba verdadeiramente só de Deus mesmo. Aí eu digo, isso serve de graça, mas eu tenho que dizer. Agora, quando só estiver em paz, enquanto você estiver para a igreja, tem crente assim no mundo. E quando chegar, começar a zoar, a gritar, o cabo vai dizer, o diabo já chegaram. Aí não perde não, aí você não leva ninguém não. Porque você não é mensagem. Agora quando você for mensagem, eu deixei de pagar o van, eu pagava, agora eu pago só aquele carrinho. Mas eu nunca falhei com o van. Para trazer gente do Formoso, quem congrega com testemunho, tudo é testemunho. Formoso, Saboeiro, van, Deus abençoou que nunca quem devendo a ninguém. Mário, todo mundo. Abandonei, descobri que muita gente pega um carro no final de semana, passear na igreja, quer que não quer, tem carro de graça. E uma das vezes, quando uma mulher que era o crente, quando saíram do carro, já saíram agarrados lá no cabelo, caíram no chão, saíram falando. E o povo disse, era o que é isso? Eram umas crentes que vinham da igreja. Primeiro fazendo função para poder entrar dentro de casa. Aí eu entristeci, meu Deus, não vou mais dar mão depois, não. Quiser vir. Agora eu dou um carrinho que traz 4. O meu cunhado e a minha irmã, que não tem transporte, passa no Formoso, traz 2. Porque está perdendo tempo, pagando, sem ter retorno, nem se converte, não serve a Deus e você só gastando. Mas isso aqui é a palavra do Senhor.
Esse é o maior exemplo que eu estou dando de Bíblia. Eu prego Bíblia. Aonde me chamaram para pregar, eu só prego Bíblia. Não prego religião, não falo bonito, não invento coisa, não prego sobre a bolsa de valor, não prego sobre o carro, que eu não sei nem onde é que ele mora, não. Eu prego Bíblia do jeito que ela é. Peço a Deus para me dar a direção da palavra e sei que isso aqui é a verdade. Quem quiser seguir a Deus, Deus não é que nem o mundo. E ele diz no livro de Apocalipse, por causa do livre-arbítrio, se você é sujo, se suje mais ainda. Deus não tira o direito. Se você é limpo, se limpe mais ainda. E nem ninguém morre porque vai para carnaval, nem ninguém morre porque vai para motel. Não, senhor. Não acontece nada. A mulher pregava ontem, depois que vem a consequência. A consequência vem depois. É verdade. Né? A lei de Deus, a mensagem do começo até o fim. A consequência vem depois. Consequência vem depois. Por verdade, aquela mensagem. Eu pagava uma quadra, R$70 todo mês para jogar bola. Estava um monte de homem naquele tempo na igreja, de jogos. Pastor, se nós jogar com os estranhos, nós jogamos lá. E eu jogava também, com 60 anos. Todo mundo dizendo que eu era bom e começaram, não, fulano veio é meu primo. Ele não é da igreja, não é gente boa. Aí as brigas, discussão. Eu vi o cara discutindo com quem ia pregar e o outro que ia dirigir. E eu, pelo meio, ainda andei me aborrecendo também. A mulher, rapaz, deixa isso de mão. Não deixava. Não deixava. Tinha gente que dá razão, não. Se eu já uma homem de idade, saía fazendo exercício, está tudo bem. No dia que a cobra mordeu, que eu caí no chão, o homem correu, foi atrás de recurso, levou mais de 2 horas, que era longe. Só eu deitado, não podia andar, que a perna estava travada. O Espírito Santo veio no meu coração e falou logo, essa perna aí você nunca mais. E eu até fiz um pacto com Deus lá, quando eu descobri isso, eu digo, então para conversar. Eu converso com Deus assim, parece que eu estou vendo. Eu só quero fazer um acordo com o Senhor agora. Eu sei que todo poder está na sua mão, falando sozinho, na mata alta. Não posso negar nada, eu conheço a palavra. Eu sei que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que existe. Criou a serpente, criou tudo. Quem sou eu debaixo da sua mão? O Senhor deixou que ela fizesse isso comigo, só que não deixe ninguém cortar a minha perna. Deixe que eu vou trabalhar na tua obra, pelo menos andando ruim, mas com a perna. Até hoje essa aliança está entre nós dois, mas eu estou andando do jeito que eu pedi. Ele deixou 6 para frente, porque com 6 anos ainda não sarou, né? Eu não sei se vai te ter que dói tanto, me dá vontade de me chamar um médico e dizer, rapaz, corta pela minha conta. Quem está dizendo sou eu. Se quiser que eu anote no papel, eu anoto. Mas eu sei que isso aqui foi um castigo. Tenho certeza. Porque Deus, ele não castiga qualquer um tipo de pessoa, não. Como é que ele diz em Apocalipse 3:19, né? Eu castigo todos que amam e quero bem. Você já viu um cara dando uma pisa no menino diante dos outros? Se ele der, o cabo pode deixar castigo. Vem logo para matar ele. Ele disse, agora saiu uma palmada, mas eu sou do tempo que o velho dizia, vem cá. A mãe dizia, você tenha cuidado, seu pai já lhe jurou e a mão dele é pesada. Aí pegava e tirava a cinta, vem cá, cabo. Dava-lhe umas lapadas, mas só dava no dele. Os dos outros dava que não podia. Deus diz, repreenda, Apocalipse 3:19. Aprenda comigo e tenha cuidado, que eu repreendo e castigo todos que amam e quero bem. Quanto mais Deus lhe ama, mais ele lhe apruma o seu choro. Quando não quer ir pelo bem, vai pelo mal. Até que apruma o choro, porque ele é poderoso. Né? Com Deus ninguém brinca, nem ninguém faz pouco de Deus, não. Bora morar, né? Já ouvi uma palavra. Aí vamos morar. Antes de orar, eu vou passar a palavra para o irmão Jardel. Eu quero avisar, apresentar para os irmãos o rapaz que é esposo da irmã Paula, o Ramon, que é meu irmão em Cristo Jesus, conhecido. O presidente desse grupo é esse aqui, irmão Jardel, secretário da igreja e presidente desse grupo do senhor. O vice-presidente é o que abriu a reunião, que é evangelista. Amém. O irmão Jardel está com a palavra. Eu sou agradecido a Deus por esse momento. É um prazer estar aqui na casa do nosso irmão.
pela primeira vez e muitas vezes que ele sentir no coração e quiser, a gente está aqui para apoiar e trazer nossos irmãos aqui para a comunhão com ele, também com o nosso irmão Berral. E dizer, meu irmão, que é gratificante nós ter essa oportunidade que dia de manhã, sempre o pastor fala isso, que eu nunca esqueço, dia de manhã não pertence a nós, toda pregação ele fala isso. Então é um momento de muita gratificação, nós estamos todo mundo junto, gratificante, nós poder estar com saúde e encerrar, né, mais uma reunião do Senhor. Então vamos orar para a casa do nosso irmão, comer com nós. Daqui a pouquinho eu vou pedir licença a vocês que eu vou levar ele e um obreiro para nós ir orar lá no nosso quarto, para lá, na casa. Vamos orar agora. Aqui é um irmão, pode orar nele também, só. Irmão evangelista, pode falar comigo. Nosso pastor, em nome de Jesus. Olha, querido Deus, Pai que está no céu, santo e poderoso é o teu nome. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço a tua bênção para esse homem. Que possa sarar o homem, pelo mal de alcançar. Abençoa também, Senhor, seu lar, seus projetos, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre essa casa, sobre a vida dele. Abençoa cada criancinha dele. Meu Deus, vem que teu reino e resolve todos os nossos problemas, cada um de nós. Só o Senhor é capaz. Ela foi bom para entrega todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Derrama a tua glória, o teu poder sobre a nossa vida. Nos sustentar do coração, cada um de nós. Para que nós possamos estar sempre na tua presença e na alegria do Senhor. Amém.